598 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora, Jornal Mossoró hoje. Mossoró hoje, nas ondas do rádio. Mossoró hoje, informa a hora certa. 8 horas 11 minutos, bom dia, hoje 5 de novembro de 2021. Começa agora o programa Mossoró hoje, nas ondas do rádio. Muito bom dia a todos, a partir de agora até as 9 da manhã, aqui pela sua rádio difusora, Jornal Mossoró hoje nas ondas do rádio, trazendo as principais notícias de Mossoró e região, fazendo a cobertura completa dos fatos, com participações, com entrevistas, tudo isso para deixar você muito bem informado. Na apresentação, César Alves e Carla Albuquerque. No controle técnico da rádio difusora, Nazareno Santos, o Babau. E você pode acompanhar a programação do Mossoró hoje nas ondas do rádio através do aplicativo Rádiosnet, de qualquer canto do mundo, ou ainda nas redes sociais do portal Mossoró hoje, no Instagram, no Facebook e também nas redes sociais da Rádio Difusora de Mossoró. E vamos agora aos principais destaques da edição desse dia 5 de novembro de 2021. Aqui pela Difusora, a Rádio Informação. Grupo Itagrês engana o povo de Mossoró de novo, desafiando as autoridades. Sistema de informação da Rede Municipal de Ensino já é realidade em Mossoró. Polícia Federal prende empresários com 2.000 em cédulas falsas. Notas seriam colocadas para circular no Carnatal. Expofruit 2021 acontece dia 24 a 26 de novembro. Expectativa é de movimentar 60 milhões em negócios. RN tem redução de 43,5% no número de mortes violentas em outubro de 2021. E nesta sexta-feira, a entrevista da semana será com a presidente da OAB em Mossoró, doutora Bárbara Paloma. Estes são os principais destaques da edição desse dia 5 de novembro. Mossoró hoje, nas ondas do rádio. Mossoró hoje, informa a hora certa. 8 horas e 14 minutos. César, dando início aqui ao nosso Jornal Mossoró hoje, antes da gente conversar com a nossa entrevistada, que já está aqui nos estúdios da Rádio Difusora, vamos destacar essa matéria que está postada já no portal Mossoró hoje em relação a mais uma polêmica envolvendo o Grupo Itagrês. Quando oficialmente notificada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, no processo de retomada do terreno, o Grupo Itagrês se apressou, aliás, em informar que colocaria a Porcelanate em funcionamento até o dia 4 de novembro deste ano. Entretanto, a empresa, mais uma vez, descumpriu seu compromisso com o povo de Mossoró, desafiando as autoridades locais. Do povo moçoroense, a Porcelanate recebeu o terreno, água, luz, gás natural e acesso, além de isenção fiscal por 10 anos, uma renúncia de 35 milhões. E empréstimo na casa dos 70 milhões de dólares para a compra de equipamentos, prometendo gerar pelo menos 99 empregos diretos no município de Mossoró, aquecendo assim a economia. Isto foi quase 2 décadas atrás, sendo que até nesta presente data a empresa não consolidou o funcionamento
com a produção de porcelanato, protagonizando uma sequência de descumprimento de acordos seguidos, abrindo e fechando, deixando dívidas trabalhistas milionárias e junto ao comércio local e também fornecedores de outros estados. Ao assumir o governo no início deste ano, o prefeito Alisson Bezerra determinou que sua equipe de governo analisasse a situação das empresas que receberam benefícios públicos no Parque Industrial, observando quais estavam funcionando e quais estavam sem funcionar, descumprindo o compromisso contratual assumido com o povo moçoroense. Essa questão da Itagres, desde o início, tenho dito que eu não vejo como essa empresa funcionar. Tenho batido nessa tecla. Eles compram o feldspato na cidade de Parelhas, que fica bem distante daqui de Mossoró, e as estradas não são nada legais. São bem ruins. Precisam de argila branca, isso só tem na cidade de Apodi, aqui mais próximo. A argila escura, eles precisam comprar ou do Vale do Açu ou da região de Beberibe, lá no Ceará. Esse material, quando chega aqui, já tem um custo. O fato é, a porcelanato, ela nunca teve viabilidade de funcionamento. Nunca teve. Me parece que foi um projeto, desde o princípio, pensado para enganar as pessoas. Quando eu falo enganar as pessoas, falo sério. Os funcionários das outras vezes que prometeu funcionar, que colocou as máquinas, inclusive, ligando, não pagaram. Não pagaram também ao comércio, não pagaram nem o fornecedor de pedra lá da cidade de Parelhas. Existe uma dívida milionária aí na justiça do trabalho. Não pagaram o empréstimo feito no Banco do Nordeste, na casa dos 70 milhões de dólares, hoje está passando de 80, para comprar os equipamentos na Itália e instalar aqui em Mossoró. Esses equipamentos, parte dele, pelo menos a metade, já foi levado para Tubarão, em Santa Catarina, pelo grupo proprietário da porcelanato, que é a Itagres. Agora, quando foi anunciado a possibilidade da estrutura ter que devolver o terreno ao município, fizeram a mesma coisa que fizeram em 2014, 2011 e 2009 também. Botaram muitas pessoas lá dentro, hoje tem cerca de 40 pessoas trabalhando, não sei em quê, porque os equipamentos estão desligados, porque eles também não pagaram o gás natural. Gás natural que está lá na porta, tem um dique de gás natural na porta, dado pelo poder público. A Itagres está brincando com a cara dos moçoroenses. Vamos lá, continuando, César Alves, os nossos destaques, vamos falar sobre o avanço no processo de informatização da rede municipal de ensino de Mossoró, que é uma das metas da gestão municipal do prefeito Alisson Bezerra. O Sistema Integrado de Gestão da Educação, SIG-EDUC, já é realidade no município e representa uma verdadeira revolução nas rotinas administrativas da rede, beneficiando toda a comunidade escolar, fazendo com que a época do papel carbono fique definitivamente para trás, abrindo espaço para um novo tempo, a era das nuvens e da nova tecnologia. O Sistema Integrado de Gestão de Educação já é realidade no município de Mossoró e a expectativa é que, a partir do ano letivo de 2022, as matrículas dos alunos, por meio do SIG-EDUC, já aconteçam aí sem a necessidade dos pais comparecerem presencialmente aos equipamentos de ensino. Olha, agradecer a audiência, a Ceci, a Jéssica, não dá para ler o nome de todo mundo, vou deixar isso de lado, para a próxima vez, não dá para ler de jeito nenhum, viu, Carla? Se você puder ler daí, olha, a gente pode até ir falando aqui. Quando o prefeito Alisson Bezerra assumiu a prefeitura de Mossoró, no início de 2021, ele não encontrou informatização em canto nenhum da gestão, era tudo no papel. O processo era um atrás do outro, cada um era um pacote de quase uma resma de folhas para poder chegar por exemplo, um processo de pagamento. Todos eles eram nessa situação. As escolas do município, devido à pandemia de 2020, estavam todas fechadas. Poderiam pelo menos ter feito uma manutenção, né, com caixa escolar. Não fizeram. As escolas estavam sujas e com um cenário de abandono. São mais de 100 escolas aqui em Mossoró, na cidade e na zona rural. Zona rural com 137 comunidades. A maioria delas com aquelas pequenas escolas, mas seus devidos cuidados. Foi preciso fazer reforma e adaptação para poder implantar esse sistema
que sistema? E que sistema que eu vejo com uma certa dificuldade a sua implantação? Porque nem todos têm acesso à internet, a um computador, que possa participar diretamente desse processo de educação. Eu fico aqui na torcida que a doutora Beone Alencar, que é de Caraúbas, é doutora, professora aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, tem uma luz, junto com o gestor daqui da cidade, e que junto com os professores principalmente, possam melhorar a rede municipal de ensino, elevando ao patamar e melhorando os índices nacionais. Segue, Babão. A Polícia Federal, César, prendeu em flagrante nesta quarta-feira um empresário de 40 anos. Com ele foram preendidos R$2.000 em cédulas falsas, uma pistola calibre 380, 2 carregadores, 34 munições e 2 celulares. A prisão aconteceu no centro e de distribuição dos Correios, localizado na zona norte de Natal, aqui no estado. A prisão do suspeito aconteceu após o sistema de segurança dos Correios ter detectado uma encomenda de conteúdo suspeito. Acionada, a Polícia Federal deslocou uma equipe ao local e o homem foi abordado no momento em que apareceu para receber o pacote. Submetido à revista pessoal, com ele foram encontrados 40 cédulas de R$50 com indícios de falsificação recebidas via postal naquele instante, além da arma de fogo que trazia na cintura. De imediato, o envolvido recebeu voz de prisão e foi conduzido para atuação na sede da polícia. Mais um caso de cédulas recebidas, compradas pela rede social e facilmente o Correio consegue detectar. Tem alguém faturando pela rede social, vendendo dinheiro falso, viu? E nessa brincadeirinha caiu também um na cidade de Serra do Mel há pouco tempo, né? E outro em Natal também já tinha entrado na malha da Polícia Federal. É um povo tolo. Parece que, mesmo vendo a Polícia Federal agindo, prendendo, eles continuam fazendo, né? A não ser que o negócio seja muito rentável. Obrigado aí, audiência, a Joyce, a meu pai João Alves, a Jéssica, a Maria Conceição. Bom dia, Maria Conceição, e a todos os outros que nos acompanham também aqui pelas redes sociais. César, o senador Jean Paul Prats continuou participando lá da Conferência das Nações Unidas, também vários compromissos, levando a questão da energia renovável, dessas mudanças todas que estão acontecendo no Rio Grande do Norte e trazendo importantes parcerias aqui para o nosso estado. O senador Jean participando ativamente desse evento que aconteceu na Escócia, reuniu líderes de todo o mundo e ele participou como representante do estado do Rio Grande do Norte e também da Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal. Lá da Escócia não, ele ontem estava em Oslo, já tinha saído da Escócia, tem para Oslo, hoje está se voltando para uma das cidades lá da Dinamarca, tratando aí com a Dinamarca tem uma das principais empresas do mundo nessa área de energias renováveis, é a Vestas. Ele vai ter encontro lá com esse pessoal na cidade lá, uma das cidades lá da Dinamarca. Ontem ele estava em Oslo e lá de Oslo ele participou da sessão no Senado aqui no Brasil para votar o projeto que previa a eliminação de substâncias tóxicas de equipamentos elétricos, em transformadores, em estações. Esse projeto ele estava no Senado para ser, digamos, apreciado já há muito tempo. E o senador Jean assumiu a relatoria desse projeto, levou ele à votação, conversou com os pares dele e conseguiu aí que até o período de 2028, essa eliminação, essa retirada dessas partes tóxicas, altamente tóxicas, né, que são usados em transformadores, em outras peças de transmissões elétricas no Brasil. Esse projeto foi aprovado ontem à noite e agora segue para a sanção presidencial. O senador Jean também falou do seu trabalho lá realizado nesses 3 países, né, na Escócia, na Noruega e na Dinamarca, tanto por parte do Senado, como representando aí o governo do Rio Grande do Norte. Ele foi já pensando na questão aí dos custos, reduzindo os custos. A diária dele lá na Europa está na casa aí dos 400 euros por dia. Ele deve estar hospedado naquelas casas de apoio antes. Eu vou até falar com ele a respeito disso depois, como foi essa viagem à Noruega. Ele até enviou um áudio
mas esse áudio ficou um pouco grande, não dá para colocar dentro da programação desta sexta-feira. Nós vamos tratar na próxima semana a respeito deste processo. Meu caro Babal. Continuando aqui o nosso Jornal Mossoró hoje nas ondas do rádio, uma notícia interessante, César, que foi em questão a diminuição da violência, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, com mais de 90... Não, isso aqui já é outra coisa. O último quadrimestre do ano, César, iniciou com índices positivos na diminuição de mortes violentas aqui no estado do Rio Grande do Norte. O mês de outubro apresentou a redução de 43,5% no número de condutas violentas letais e intencionais em relação a outubro do ano passado. Esta foi a maior redução dentro de um mês do ano de 2021. Com base nos dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais, em outubro de 2020 foram registrados 152, o que chama CVLIs, que são os crimes letais intencionais, no Rio Grande do Norte, contra 86 em outubro deste ano. Essa diminuição representa 128 vidas poupadas no estado, o que representa uma queda de 43,5% no número de mortes violentas. Até a consolidação dos números de outubro, o mês de fevereiro apresentava a maior redução no comparativo entre 2020 e 2021, com 27,5% de mortes a menos. Em relação aos tipos criminais, destacam-se as condutas de homicídio doloso, que apresentam uma redução significativa entre os meses de outubro. Em 2020 foram 121 ocorrências contra 68 crimes neste ano, uma queda aí de 43,8%. Essa questão da violência, eu tenho dito aqui, já não é de hoje, faz bastante tempo. Ela vai e vem. E ela está indo e voltando porque as políticas públicas pró-segurança não estão sendo completas. Tenho dito, tenho repetido várias vezes, inclusive esse estudo realizado e divulgado aí pelo governo do estado, participei da criação desse projeto, desde o início, esses dados que eles têm foram através de uma plataforma que nós projetamos no início. Sem fazer as medidas necessárias para reduzir de fato a violência de forma sustentável, isso não vai acontecer. Vai ser sempre assim. Um período cresce, em seguida diminui um pouco. Depois cresce e depois diminui. Para poder reduzir de forma sustentável, tem que investir na família, na educação, na religião, na educação profissional. E quando esses 4 setores falham, é que tem que precisar da Polícia Militar. E que nós só temos 42% do que precisamos nas ruas. É quando a gente precisa chamar a Polícia Civil, que só temos 28% do contingente que precisamos nas ruas. E quando tudo isso ainda assim funciona, nós temos um sistema prisional que mais forma bandido do que prepara para colocá-lo de volta na sociedade. Este é o quadro. Olha, agora nós vamos entrar com uma entrevista com Bárbara Paloma, que é presidente da OAB aqui de Mossoró. Aqui de Mossoró. Ela vai falar como foi esse desafio de gerir o trabalho do advogado nesse período agora de pandemia de 2020, que ela assumiu também esse desafio. Porque é o seguinte, a audiência presente com o juiz é uma coisa, online é outra totalmente diferente. Bom dia, Bárbara. Obrigado pela sua presença aqui no programa e trazendo essas informações já a respeito desse desafio que você assumiu. Eu acho até que foi duplo, viu? Primeiro, Bárbara, mulher, assumindo a presidência da OAB aqui em Mossoró, né? Trazendo esse novo cenário, esse novo perfil, né? Novo perfil, esse desafio. Você fala logo sobre isso, depois você fala como foi esse enfrentamento à pandemia, Bárbara, que os advogados como um todo tiveram que enfrentar para, digamos assim, defender o seu, fazer o processo de justiça funcionar, né? Durante 2020 e agora 2021. Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora de Mossoró. Quero mandar inicialmente um abraço especial também a todos os advogados e as nossas advogadas que estão nos ouvindo e a sociedade de Mossoró.
e dizer, César, que realmente foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio quebrar um paradigma, né? Iniciar um marco na história da OAB Mossoró como sendo a primeira mulher eleita presidente da subseção. É inegável o machismo que ainda existe na nossa sociedade, né? É uma coisa cultural. É estrutural, né? É estrutural, né? E da minha campanha não foi diferente também. Enfrentamos muitos desafios dessa natureza, né? Por vezes ouvíamos, né, que não teria pulso para gerir uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas pelo visto teve, viu? Coisas dessa natureza, né? Eu acho que o que prepara, o que torna uma pessoa apta a gerir uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro é a sua militância e o seu conhecimento no dia a dia da advocacia, segundo, ter capacidade, dedicação e trabalho desempenhado, né? A minha história na advocacia, ela se confunde um pouco até com a minha história institucional. Tão logo eu ingressei nos quadros da Ordem, ainda como estagiária, né, estagiária ainda inscrita formalmente na Ordem, antes de me formar, posteriormente como advogada, busquei dar a minha contribuição junto à instituição, nas comissões, posteriormente fui eleita conselheira subseccional, posteriormente fui eleita secretária-geral da subseção, e foi esse trabalho que me capacitou, né? Você já estava vivenciando o dia a dia da OAB, então? Sim, já vivenciava o dia a dia da instituição e tinha esse desejo e essa vontade de, obviamente, de contribuir mais ainda, de defender os nossos pares. Eu digo muito, César, eu falo sempre de forma muito apaixonada sobre a advocacia, porque eu amo a minha profissão, eu sobrevivo dela, sobrevivo dos meus honorários, e eu acho que defender e lutar por aquilo que você acredita, né, os seus princípios e os seus valores, é algo que todos nós, como pessoas, deveríamos ter na nossa natureza. Você defende o jornalismo, eu defendo a advocacia, né? É aquilo que nos move, a paixão que nos move é por aquilo que a gente luta e por aquilo que a gente acredita. Então, eu ter chegado à presidência da OAB, além de ter sido um marco, mas também veio com uma grande responsabilidade, né? Porque eu teria que provar. Para os homens, essa capacidade, César, ela é presumida, mas nós, mulheres, nós temos que provar constantemente, diariamente, a nossa capacidade. É incrível, porque nós estamos no século XXI falando nesse quadro, discutindo isso, né? Mas é necessário, né? É necessário, esse debate sempre é necessário, porque a violência, eu gosto de falar até um pouco disso, a violência contra a mulher, ela se apresenta em vários aspectos. Não, a violência doméstica é uma triste realidade que nós vivemos, mas existe também a violência política, existe a violência institucional, existem vários tipos de violências que são praticados contra as mulheres, infelizmente. Se você olhar os quadros hoje das nossas representantes no legislativo, né, no executivo, as mulheres ainda são minoria, né? Nós ainda não atingimos essa equidade. E a instituição, a OAB, ela veio, é uma instituição de vanguarda que defende a nossa sociedade. E no ano passado, inclusive, ela aprovou, né, para alterar o seu regimento, para que a partir dessas eleições de 2021, as eleições elas sejam os cargos eles sejam paritários, né? Então, hoje nós temos essa realidade. Todas as chapas devem ser formadas 50% por homens e 50% por mulheres. E também foi inserida, né, a cota racial para negros e pardos, e a instituição da OAB ela se coloca como vanguarda na sociedade, né, defendendo exatamente a igualdade e a equidade, né, de gênero e de raça. E eu quero dizer, César, que nesse contexto, embora ainda não fosse obrigatório, mas na minha campanha, na nossa eleição, né, nós já temos hoje, a nossa chapa ela já era paritária, embora não fosse obrigatória. À época, a obrigatoriedade da cota era de 30%. Mas, em sendo mulher e conhecendo bem a nossa realidade, eu lutei por isso, e em 2018 a nossa chapa já foi eleita já com a paridade de gênero entre homens e mulheres. Ô, Mário, eu queria que você voltasse um pouquinho aqui naquela pergunta que eu fiz com relação ao desafio de assumir a OAB no momento de pandemia, que obrigou o advogado a mudar a forma de audiência, né, a participação de audiência como se diz assim, de audiência para não fazer justiça no seu militar do dia a dia, né? Que antes era presente, uma audiência criminal, por exemplo, era presente, e aí passou, devido à pandemia, a ser digamos, online. É um trabalho de casa, né? De casa. Me fala como foi que a OAB trabalhou para contribuir e ajudar os advogados nessa questão. Nem todo mundo tinha uma sala para participar de uma audiência, né?
César, isso, em verdade, a pandemia, ninguém imaginava passar pelo que nós estamos passando ainda, né? Porque a pandemia, em verdade, ela ainda não acabou. E ela afetou a advocacia de forma muito violenta, não apenas nesse aspecto, mas em muitos outros aspectos, né? Você imagine fechar fóruns, tribunais, você afastar a justiça do cidadão, né? O direito à justiça, de acesso à justiça, de acesso ao judiciário, ele restou extremamente prejudicado, telefones não atendiam, dificuldade de acesso a servidores, a magistrados, ainda passamos por isso até hoje, é uma luta que nós encampamos diariamente, né? Tem se tornado, inclusive, exaustivo e cansativo, isso, e principalmente também a questão das audiências, né? E não há uma unicidade, algumas audiências ocorrem de modo virtual, outras ocorrem mista, alguns magistrados estão fazendo audiência na modalidade presencial, né? Os atendimentos, por exemplo, nas cadeias e nas penitenciárias também ocorrem dessa maneira. Você vai presencial, mas também você pode fazer um agendamento. Existe uma precarização nisso ainda, não há um investimento, a gente não percebe o investimento também dos tribunais para que isso ocorra de forma efetiva. Deve ter dado um problema comunicacional forte. Muito forte, né? Inclusive, por exemplo, o Tribunal de Justiça toda semana muda os telefones, né? Então, dificulta o acesso não só do advogado, mas do jurisdicionado, né? E a gente tem sempre que ter em mente, César, que a dificuldade do acesso do advogado à justiça é a dificuldade, literalmente, do cidadão, porque nós, advogados, estamos ali representando a sociedade, representando aquele que está buscando a justiça para que seus direitos sejam reconhecidos, né? E muitas vezes nós, advogados, temos as nossas prerrogativas violadas. Eu sempre gosto de falar nisso, César, porque a gente precisa esclarecer que a prerrogativa do advogado, ela não é nenhum privilégio, ela não é uma regalia, né? Ela é um direito que é constituído ao advogado para que ele exerça a sua atividade de modo livre, de modo independente, na defesa dos interesses do cidadão que está ali buscando o poder judiciário para que os seus direitos eles sejam garantidos. Então, é nítido que a pandemia ela trouxe para a sociedade como um todo, mas também para a advocacia inúmeros problemas. Você veja, por exemplo, hoje existe um setor no Tribunal de Justiça que se chama COJUD, que é a Contadoria Judicial, onde todos os processos ligados à fazenda pública, geralmente processos, se você imagina, de ordem de saúde, para pagamento de despesas médicas, né? E às vezes esses cálculos têm que ir para esse setor. Eu, por exemplo, tenho um processo lá que está há 2 anos aguardando um cálculo da contadoria, né? Então, isso é um absurdo. E a gente não percebe efetivamente investimentos para a melhoria e para que haja uma maior celeridade dos trabalhos, né? Nesse período de pandemia, nós oficiamos os tribunais de diversas formas, mas a gente entende que precisa ainda de uma atuação institucional, principalmente em relação à atuação institucional a nível de Estado, mais firme, né, e mais altiva na defesa desses nossos interesses. Eu acredito que o diálogo ele é importante, César, mas quando o diálogo ele não passa de mero discurso, você precisa ter atitude, você precisa ter ações concretas para que esses direitos eles sejam efetivados. O remédio jurídico, né, Paloma? O remédio jurídico. Queria que você me falasse também, você me falou que é a primeira mulher que assume aqui a OAB aqui em Mossoró. Me fala desse desafio que você enfrentou, você digamos, ingressou com uma chapa já paritária, como foi que você foi recebida, Paloma? César, eu costumo dizer que nós fomos muito bem recebidos, nós fomos muito bem recebidos pela nova comunidade jurídica advocatícia, né? Eu acho que a jovem advocacia, eu falo que jovem advocacia é advocacia até 15 anos, né, que hoje representa 75% dos quadros da nossa instituição. Então, essas pessoas têm... Está havendo uma renovação forte, viu? O sentimento de mudança é muito grande, né? O sentimento de mudança é muito grande, de efetivamente que essas pessoas possuam e tenham representação junto à sua instituição. E nessa nossa gestão nós trabalhamos arduamente nisso, né? As nossas comissões, Comissão da Jovem Advocacia foi bastante atuante, a Comissão da Mulher Advogada, né, teve um papel relevante e fundamental na construção dessa equidade, dessa igualdade, com a promoção de eventos
que debatem exatamente o papel da mulher na advocacia, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na política, o protagonismo da mulher, né? Porque até muito pouco tempo, até hoje ainda existe muito isso, né? As pessoas querem... Hoje existem as cotas e muitas vezes mulheres lá são colocadas apenas para preenchimento de cotas. E a gente não quer isso. Nós percebeu que pelo fato de você ser mulher, realmente isso fez com que dentro da ordem aflorasse a questão das mulheres como protagonistas também dentro da instituição. E isso foi, inclusive, trabalhado como projeto da Comissão da Mulher Advogada, né? Nós lançamos livros em parceria com a universidade tratando sobre isso, fizemos campanhas nas nossas mídias, redes sociais, a respeito do papel da valorização da mulher, né? E nós queremos não apenas sermos meros representantes, a gente quer ser ouvida, a gente não quer o papel do coadjuvante, nós queremos o papel de protagonismo, queremos ser ouvidas nas nossas decisões, não queremos decisões prontas, vai ser assim, quem vai estar aqui é essa pessoa ou essa. Não, nós queremos mulheres participar, decidir, sermos ouvidas com respeito e igualitariamente, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe homem melhor do que mulher, nem mulher melhor do que homem, ninguém melhor do que ninguém, nem um advogado mais experiente é mais ou menos importante do que um advogado que, por exemplo, tem 1 ou 2 semanas de inscrição na nossa instituição. Então, eu acho que a gente precisa tratar realmente todos de forma igualitária, todos serem ouvidos, todos serem respeitados, e a mulher finalmente ter, sim, reconhecido seu papel de que é capaz de ocupar e estar à frente de cargo em pós-graduação. E por que a gente não percebe esse reflexo da participação das mulheres, por exemplo, nos altos postos, nas sociedades, se você for avaliar nas empresas, na política, em todos os espaços? Então, isso é uma observação que a gente faz, que a gente percebe na nossa sociedade, que nós precisamos quebrar esses paradigmas. E eu agradeço muito esse espaço de estar aqui tendo essa oportunidade de falar abertamente sobre isso, né, para que, de certa forma, que mulheres que estejam escutando isso aqui, que saibam que vocês têm sim, que vocês podem chegar onde vocês devem, né? Michelle Obama, ela tem uma frase de Michelle Obama que ela diz isso: não há limites para o que nós, enquanto mulheres, podemos conquistar, né? Então, eu tenho isso como um lema na minha vida, e que não há limites para o que, como mulher, eu também desejo conquistar, né? Seja estar à frente da presidência de uma OAB, seja estar à frente do meu escritório, né? Defendendo aquilo que eu acredito e as nossas convicções. Bárbara, como é que você avalia aí esse primeiro momento seu à frente da instituição, diante de tantos desafios, como você já colocou aqui, mas também tendo essa oportunidade de dar essa abertura também para a mulher advogada, que realmente tem todo esse potencial? Inclusive, eu quero fazer um registro aqui de um elogio a Fernanda Abreu, que é a nossa advogada, que está presidente da nossa comissão da Mulher Advogada, que tem desenvolvido, nos ajudado a desenvolver esse trabalho fantástico de valorização da mulher advogada. Inclusive, essa paridade, nós estendemos também para todas as nossas comissões, nas nossas presidências, nos eventos da nossa instituição. A gente sempre busca ter esse cuidado de ter efetivamente a representação, e é muito gratificante para mim nessa caminhada sempre encontrar com pessoas, com mulheres advogadas, né, e dizerem que se sentem efetivamente em casa, que se sentem representadas e que se sentem estimuladas a cada vez mais galgar e procurar crescer, não somente na sua profissão, mas também na vida política e institucional. Então, a nossa participação, obviamente, além de gerir, de administrar, para simbolizar também essa vitória, essa conquista, essas conquistas que nós, como mulheres, podemos sim alcançar. Bárbara, agora eu gostaria de falar um pouco a respeito das comissões. E é uma questão que já vem já há algum tempo, né? A Comissão de Direitos Humanos só defende bandido, só defende isso. Criminalizando uma das comissões mais importantes que tem da OAB, eu acho que não só local, mas nacional, que é a que defende as prerrogativas humanas. Como é que você vê esse quadro, Bárbara? Como é que você vê esse quadro ao longo dos anos que veio se formando isso? Existe alguma perspectiva de reverter esse quadro? Porque, a minha opinião, não é verdade. A Comissão de Direitos Humanos não defende só o bandido, defende o ser humano. Pelo menos é o pouco que eu entendo.
Isso é uma desconstrução, né, César, que nós temos que fazer em relação à nossa sociedade. Assim como a gente faz uma desconstrução do machismo estrutural, né, a gente precisa fazer uma desconstrução também desse pensamento. Nós temos uma Constituição, né, uma Carta republicana, e que diz que todos são iguais, né, perante a lei, que os desiguais devem ser tratados na medida das suas desigualdades, que todos devem ter acesso e garantia à justiça, que todos devem ter direito a um contraditório, a uma ampla defesa, que todos devem ter acesso à saúde. E isso significa garantir a democracia, o Estado Democrático de Direito. Então, os direitos humanos, eles defendem exatamente isso, né? Defende o seu direito, por exemplo, à saúde, defende que você tenha acesso a um leito de UTI, que você tenha acesso à saúde, que você tenha acesso à educação, que a lei com as penais ela seja devidamente cumprida, porque a pessoa que está lá presa, ela está lá para ser ressocializada. Então, a lei das execuções penais prevê, por exemplo, entrando um pouco nessa seara, porque geralmente as pessoas associam direitos humanos apenas quando os direitos humanos intervêm, por exemplo, em um caso de maus tratos, por exemplo, né, ocorridos dentro de cadeias de presídios, mas os direitos dos humanos também defendem, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Eu quero só citar, inclusive, César, que nessa gestão, através da nossa Comissão de Segurança Pública, nós realizamos um convênio com a Universidade Católica, né, esse papel que nós desenvolvemos também, de bastante diálogo com as universidades. Nós temos vários projetos com as universidades aqui, e temos também esse projeto com a Universidade Católica, em nome de quem eu também quero aqui agradecer a sua direção, a Padre Charles e a Padre Sátiro, né, de levar atendimento psicológico, por exemplo, aos policiais militares, né? É uma questão bem grave. Que é uma questão muito grave, a gente sabe como é difícil esse trabalho e quantos policiais militares não estão com a sua saúde mental abalada. E nós firmamos esse convênio com a Universidade Católica e passado, obviamente, esse período eleitoral, nós já estamos marcando a data, inclusive, para dar início. Então, os direitos humanos, ele atua em várias frentes, não somente na defesa da lei das execuções penais, né? Quando a OAB, por exemplo, fez uma visita ao Tarcísio Maia para verificar, por exemplo, aquelas condições de insalubridade, a ausência de remédios, de medicamentos, questão de escala métrica, isso também são os direitos humanos atuando. Então, a gente precisa ter em mente que temos, sim, esse papel muito importante, porque, efetivamente, nós estamos buscando resguardar aquilo que há de mais profundo em cada ser humano, que é a sua dignidade. Olha, nós estamos chegando aí a 9 horas, são 8 horas e 47 minutos, 8 horas e 48 já. Estamos conversando com Bárbara Paloma, que é presidente da OAB aqui em Mossoró, falando a respeito de sua gestão nesse período agora de pandemia. E nesses 10, 12 minutos que falta de entrevista, eu gostaria que agora a gente passar a falar a respeito da sucessão, né? Você está concluindo aí o seu mandato, qual vai ser o seu destino, para onde é que você está indo? Você vai voltar para trabalhar a labuta, né, do advogado no dia a dia, ou vai para outro cargo maior dentro da OAB? Qual é o seu destino? César, deixa eu só ter um comentário aqui na transmissão para Bárbara Paloma. Bom dia a todos que fazem Mossoró hoje. Parabéns, Mossoró, por ter uma mulher que representa a nossa cidade. É a Toinha de Baiano, lá do assentamento Montana. Um abraço, Toinha. Muito obrigada. Pronto, dentro dessa... Qual o destino de Bárbara agora? Está concluindo, né? Bom, César, primeiramente eu não estou, obviamente, indo para a reeleição aqui na subseção de Mossoró. Eu sempre defendi a possibilidade de oxigenação, de renovação na instituição. Acho que eu cumpri a minha função, o meu papel aqui na subseção, já fui conselheira, secretária, estou agora presidente, né? Dizer que eu fiz uma gestão para as futuras gerações. Eu não fiz uma gestão para a próxima eleição, né? Não se trata, obviamente, de estar no poder, se trata de defender a advocacia e de criar projetos que se sustentem na defesa dos interesses da advocacia e da sociedade também, porque a nossa instituição, embora seja uma instituição representativa de classe, mas ela tem essa função e esse papel primordial de defender as instituições, o Estado Democrático de Direito e o papel da OAB, a sua respeitabilidade e a sua fortaleza reside também exatamente nisso, na sua respeitabilidade perante a sociedade. Então, César, diante disso, eu fui chamada, a receber mais uma missão, né?
que eu tinha cumprido o meu papel aqui e que essa minha experiência e que esse trabalho realizado aqui, ele poderia somar muito em um projeto a nível de Estado. Porque hoje o que nós percebemos é um tratamento ainda diferenciado em relação aos advogados que existem da capital e da Grande Natal e os advogados do interior. Enquanto gestor, enquanto presidente local, a gente percebe isso na pele, o quanto é mais difícil, né? Isso decorre muito em virtude da ausência de representação. Né? Todos os anos passa a eleição e sai a eleição, só sobram as migalhas para Mossoró e para o interior. E a advocacia do interior está cansada disso. Nós queremos também ser o protagonista das nossas histórias, ocupando não apenas espaços que antes nos eram oferecidos, mas efetivamente tendo representação e assento em todos os setores e em todas as instâncias do OAB Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de igualdade, nós estamos falando de equidade. Então, nada mais justo que nós tenhamos os nossos assentos, as nossas representações, com o mesmo poder de decisão, para que efetivamente essas ações elas cheguem ao interior. Você não pode falar das suas dificuldades, você não pode falar de uma realidade da qual você não pertence. Um homem jamais, por exemplo, pode falar da dificuldade da mulher na advocacia se ele não é mulher. Um advogado da capital ou de Natal, ele também não pode falar do que é ser advogado de interior se ele não vive as dificuldades da advocacia do interior. Então, dito isto, César, é que eu estou encampando esse projeto e estou candidata a vice-presidente da OAB Rio Grande do Norte, numa chapa encabeçada juntamente com o Dr. Marcelo Torres, e eu falo juntamente porque existe o nome presidente e vice por uma questão de nomenclatura, mas o nosso projeto é de realizar uma cogestão, uma copresidência, como nós estamos divulgando no nosso material, e vamos trazer o gabinete, pela primeira vez na história, o gabinete da presidência do Rio Grande do Norte para Mossoró, onde essa copresidência será exercida daqui, realizando um link, né, formando esse com as demais subseções e defendendo efetivamente os legítimos interesses da advocacia do interior junto ao Estado do Rio Grande do Norte, que está cansada de ser tratada como o primo pobre da advocacia. Então, esse é o nosso papel, é por isso que nós vamos lutar, né, junto ao OAB Rio Grande do Norte, e aproveito a oportunidade para dizer aqui que esse trabalho que vem sendo desempenhado, César, tem recebido grande adesão, há uma identificação muito grande, não só da advocacia do interior, mas inclusive da advocacia da capital, que não se sente mais representada, né? Nós não podemos mais permitir que as mesmas pessoas há 30 anos continuem se revezando e se perpetuando nesse poder instituição e deixando à margem pessoas que efetivamente sempre quiseram contribuir com a instituição e nunca tiveram essa oportunidade por não fazer parte originalmente de determinados grupos políticos. Então, a gente precisa políticos institucionais. Então, a gente precisa quebrar com esse paradigma e que a OAB não tem dono, a OAB é a advocacia. E todos nós somos capazes, sim, de estar naquele lugar. O Rio Grande do Norte hoje tem em torno de 7 mil advogados, então nós temos aí em torno de 7 mil potenciais presidentes da OAB do Rio Grande do Norte. E dizer que nós não podemos menosprezar absolutamente ninguém, nem discriminar por ser jovem advogado, ou mais experiente, ou por ter feito ou não ter feito parte de um projeto, de um grupo político institucional. Então, nós estamos aqui, César, assim como quebramos paradigmas na subseção, para quebrar paradigmas também junto ao Estado, chegar efetivamente a ser um representante e lutar pela advocacia do interior. E a advocacia, pelo que você acabou de me dizer aqui, está querendo avançar além da reta Tabajara, o que a gente não observa também no setor político, no setor administrativo do Rio Grande do Norte. Parece que quem está lá na capital não enxerga nada aqui pelo lado do interior. Então, que seja bem-vindo, que seja exemplo também para a classe política que nós precisamos. Eu gostaria de aproveitar esse espaço, né, e de dizer que não propaguem informações inverídicas, né? Nós somos um conselho de classe, nós advogados, quando explicar como você se torna advogado, você não se torna advogado apenas por fazer uma faculdade, um curso de direito, né? Ou passar no exame de ordem. Você se torna advogado, César, quando você faz um juramento. E nesse juramento, nós, advogados, nós juramos defender
a democracia, nós juramos defender a verdade, nós juramos defender os interesses da coletividade, as prerrogativas profissionais, as instituições, o Estado democrático de direito. Então, eu sempre digo isso, e sempre quando eu entrei a carteira na OAB, eu digo a todo mundo, nós precisamos fazer um exercício diário de rememorar todos os dias esse nosso juramento, né? Então, o que eu peço nesse pleito, a partir de então, é que nós fizemos todos os dias. Nós precisamos honrar não somente no nosso exercício profissional, mas na nossa vida, e também para que as nossas condutas, enquanto advogados, elas sejam pautadas também por esses princípios. Então, eu faço aqui, de fato, César, um apelo a toda a advocacia e à sociedade para que nós mantenhamos esse debate no nível de respeito que é a nossa instituição. Um debate democrático, um debate baseado em ideias, né, um debate baseado em propostas, porque é isso que a advocacia espera e é isso que a sociedade espera de um representante da OAB. Olha, de fato, viu, Bárbara, eu venho observando e eu sei que nas outras campanhas aqui para a OAB do Estado, aqui de Mossoró, também teve esse tom agressivo, mas dessa vez agora eu fiquei preocupado com a maneira como um se expressa com o outro, a maneira como se joga notícia falsa para prejudicar a imagem do outro. E, inclusive, cheguei a receber algumas mensagens falsas de perfis falsos. Claro que a gente que trabalha com comunicação pega isso e já joga na lata do lixo, porque isso não é necessário, principalmente numa instituição que é para dar exemplo em termos de democracia, em termos de respeito, e aí vem esse tipo de comportamento, que é triste. Mas vamos deixar essa parte passar. Eu não quero mais falar disso, e tomara que nem o pessoal que está na campanha lá na rua continue com esse comportamento. Bárbara, me fala um pouco agora com relação às preposições dos candidatos da ordem aqui para Mossoró. Eu sei que você tem um grupo que você acompanha, que você já decidiu apoiar, mas eu queria que você falasse como um todo, Bárbara, porque é a OAB a nossa OAB aqui de Mossoró, que vai ter o próximo sucessor. Seja aquele que ganhar, qualquer um que ganhar, que traga, que consiga colocar uma OAB para funcionar realmente em benefício do advogado. E com as prerrogativas, como você bem explicou, com paridade, com respeito, com espaço para a mulher e para o homem, como deve ser. César, nós aqui em Mossoró nós estamos obviamente apoiando a candidatura do Dr. Luiz Carlos e da doutora Helena Belmont, né? A Helena hoje está vice-presidente da nossa Comissão de Prerrogativas, é uma jovem advogada bastante aguerrida, que traz essa força da mulher e da juventude, da jovem advocacia, né? E Dr. Luiz Carlos também, que é um advogado que vem aí de uma dedicação também abnegada à nossa instituição. Então, entendemos que eles estão, sim, preparados para dar continuidade a esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nesses últimos 3 anos e aprimorar, César. Eu acho que todos nós temos que ter a consciência que ninguém é perfeito, não há nenhuma gestão perfeita, sempre há algo que se melhorar, sempre há algo o que se avançar, e nós acreditamos que Luiz Carlos e Helena são, sim, as pessoas mais capacitadas, são as pessoas que vão dar continuidade desse trabalho, que têm um projeto e um pensamento muito alinhado com o que nós também pensamos a nível de Estado, né? Eu preciso dar uns dados aqui importantes, por exemplo, desse tratamento desigual, e isso é um trabalho que tem que ser realizado em conjunto seccional, OAB Rio Grande do Norte e subseção, para que efetivamente os trabalhos eles possam fluir. Eu vou dar um dado aqui, e isso está no portal da transparência da OAB, isso não é segredo, mas a subseção de Mossoró, ela recebe da OAB Rio Grande do Norte apenas R$ 3.900 por mês. Para manter essa estrutura? Para manter a estrutura de uma subseção Mossoró, a maior subseção do Estado, com quase 2.000 advogados inscritos, né? Isso não dá nem 4 anuidades, porque a anuidade hoje ela está custando em torno de R$ 950. Ano. Então, anuidade. Então, como é que nós podemos gerir e administrar ou trabalhar, às vezes, em melhorias, se a gente está sempre com o pires na mão? Então, isso precisa ser equalizado. Inclusive, no Estado, é uma das nossas propostas,
proporcionalizar esse repasse de acordo com a quantidade de inscritos que existem em cada subseção, né? Para que a gente possa tenha uma maior autonomia, não somente administrativa, como financeira, inclusive para melhorar, por exemplo, estruturar melhor a questão das prerrogativas. Todo trabalho, eu que preciso dizer isso, nós que somos gestores, estamos trabalhando na instituição, nós não recebemos por isso, é um trabalho gratuito, voluntário, gracioso, porque a gente gosta de defender a nossa profissão, a gente quer lutar pela respeitabilidade da advocacia. Temos que pensar, Carla, numa OAB para a nossa profissão também, viu? Pois é, estamos precisando, né? Também. Mas, obviamente, que isso existe um custo. Lá em Natal, eles têm 2 procuradores de prerrogativas, que são advogados pagos, que ficam de plantão 24 horas para atender toda e qualquer intercorrência relacionada à prerrogativa de advogados. E aqui nós não temos. A subseção, por exemplo, ela não tem uma personalidade jurídica e uma autonomia que ela possa, ela mesma ingressar, por exemplo, com uma ação em defesa de um advogado. A gente sempre tem que pedir a Natal. Por que nós não podemos ter uma procuradoria de prerrogativas também aqui em Mossoró? Qual o custo disso? A gente sabe hoje que o OAB Rio Grande do Norte tem 2 milhões em caixa. Cadê esse investimento nas subseções? Cada subseção tem que ter a sua procuradoria de prerrogativas, César. Isso é importante. Isso é para defender o livre exercício da nossa profissão. E não ficar esperando, como, por exemplo, a gente tem um sistema remoto de comunicação, um advogado vivenciou um problema aqui, está réu de forma... ilegal em um processo de, por exemplo, de improbidade administrativa, porque deu um parecer meramente opinativo em uma licitação, e já há mais de 30 dias que a gente solicita a sua habilitação da OAB Rio Grande do Norte no processo, e essas coisas não acontecem. Se nós tivéssemos um procurador de prerrogativas aqui, isso já teria sido solucionado. Então, esse alinhamento da subseção com a seccional, ele é muito importante. Então, ter essa visão e esse olhar de forma igualitária, ele é essencial, né? Para além das prerrogativas da advocacia, existe um fato que é inegável, que eu acho que o mundo todo tem passado por uma dificuldade enorme em razão da pandemia. E com a advocacia não foi diferente, né? Nós tivemos setores que foram praticamente eliminados. A advocacia de correspondência é uma advocacia que praticamente deixou de existir. A gente tem colegas que estão passando situação realmente de dificuldade na sua advocacia, e nós temos, César, uma anuidade, uma das anuidades mais caras do nosso país, né? A OAB Rio Grande do Norte com um caixa altíssimo, a inadimplência está alta e a OAB não faz nada para mudar esse quadro, né? Eu acho que há capacidade, sim, de diminuição dessa anuidade, da redução desse valor dessa anuidade, porque nós pagamos R$ 950 e a gente não tem efetivamente o retorno financeiro do que nós pagamos da nossa anuidade. Se você consultar agora, César, se você entrar aí, entre no site da OAB Rio Grande do Norte, e o portal da transparência, que tem lá o portal da transparência, mas que você tem que ser contador para você poder compreender aqueles números. Então não é transparente. Nós contratamos um professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte para fazer um estudo a respeito desse portal de transparência da OAB Rio Grande do Norte, né? Nós identificamos algumas coisas assim, receitas diversas, despesas diversas, né? A gente precisa saber efetivamente quais foram essas receitas e quais foram essas despesas. Mas existe uma despesa lá que foi feita na ordem, por exemplo, com verba de publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda para as ações institucionais. Foi gasto algo em torno de R$120 mil, né? E se você for clicar lá, o que é que foi gasto com a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que fornece cursos de capacitação para advogado, para o jovem advogado, foi gasto R$3 mil. Então, a gente precisa ser corrigido. Isso precisa ser corrigido. Nós precisamos ser corrigido. A gente precisa focar as ações institucionais naquilo que é importante para a advocacia, né? Então, é possível a gente averiguar, a partir desses dados e desse levantamento que foi realizado, que é possível, sim, a gente reduzir o valor da anuidade e é possível, sim, a gente direcionar as ações da instituição para os interesses efetivos da advocacia, seja capacitação, seja garantir maior autonomia e administrativa e financeira para as subseções, melhorar os repasses. A gente passou aqui 3 anos pedindo aumento dos repasses para as subseções e nos foi dito que a OAB recebeu da gestão anterior com um déficit enorme, mas quando é agora nós somos surpreendidos, por exemplo, com a criação de uma nova subseção. Se a OAB Rio Grande do Norte não tinha, vamos dizer assim, caixa para aumentar os repasses das subseções já existentes, como é que tem caixa para criar uma nova subseção, que é uma nova despesa? Nada contra. Eu acho que quanto maior representatividade a gente tiver,
é importante, por exemplo, a subseção daqui da Apodi, a região de Apodi é vinculada hoje à subseção de Mossoró, mas é uma região muito grande que já merecia ter a sua própria subseção. E nós defendemos isso, a criação da subseção de Apodi. Mas quando tiver recursos. Sim, mas não teve para criar uma subseção nova, deve ter também para a subseção de Apodi, né? A gente precisa, César, direcionar efetivamente os recursos da OAB para que a advocacia como um todo esteja representada e seja tratada de forma igualitária. Olha, conversamos com Bárbara Paloma, que é presidente da OAB aqui de Mossoró. Muito obrigado, Bárbara, pela entrevista. Foi muito esclarecedora, muito obrigado mesmo. E espero conversar com você aqui mais vezes, né? Falando agora sobre voos mais altos. Espero que você tenha sucesso no seu projeto aí à frente da OAB hoje, mais futuramente, e que você possa voltar aqui com mais informações tão importantes quanto essas que você acaba de nos passar. César, eu quero agradecer a audiência, agradecer o espaço mais uma vez, sempre muito bem recebida aqui nessa casa. Mandar um abraço para meu querido professor Paulo Linhares também, e dizer, César, que as eleições elas ocorrem no próximo dia 19, certo? Das 9 às 17 horas, na OAB Mossoró, que eu estou candidata a vice-presidente no Estado com o Dr. Marcelo Torres, chapa 30, e que aqui em Mossoró, a chapa de Dr. Luiz Carlos e doutora Helena Belmont, número 63, é a chapa que nós estamos apoiando, esse trabalho integrado, essa convergência de ideias, para a gente seguir avançando aqui na subseção de Mossoró, e a gente ser protagonista na OAB Rio Grande do Norte, defendendo os valores e os interesses da advocacia do interior. Boa sorte. César, antes de encerrar aqui o nosso Jornal Mossoró hoje, desta sexta-feira, uma boa notícia para a gente começar aí Coisa boa, o fim de né? semana animado, depois dessa belíssima entrevista muito informativa de Bárbara, trazendo todas essas questões aqui para nós nesta sexta-feira. César, 1,6 bilhões. Esse é o valor do investimento que o senador Jean Paul Prats acabou de confirmar agora para o Rio Grande do Norte, lá na Noruega. A empresa Scatec Solar vai construir uma grande usina solar na região do Vale do Açu. Que coisa boa, né? Graças a Deus, que bom, né? Boas notícias para o Rio Grande do Norte. Isso é emprego, isso é renda, é desenvolvimento. Espero que isso aí seja constante por mais alguns anos, porque nós estamos precisando. Olha, pessoal, muito obrigado pela audiência dessa semana. Espero que vocês tenham aí um final de semana todo agradável. Fica agora com Carlos Itamici, com o Supermanhã Difusora. Babau, é o vozeirão do rádio moçoroense. E aí com as informações quentinhas de Mossoró e região, com a equipe de repórter mais bem informado do Rio Grande do Norte. A todos um bom dia, um bom final de semana. Bom final de semana a todos. Mais informações ao longo do dia no nosso portal Mossoró Hoje, também através das nossas redes sociais. Segunda-feira estaremos de volta, 8 da manhã, ao vivo, aqui pela Rádio Difusora, para mais um Jornal Mossoró Hoje, nas ondas do rádio. É estrada que vai, é estrada que vem, na chegada ou na partida, Difusora faz meu bem. Difusora traz meu bem, difusora traz meu bem, difusora traz meu bem, difusora traz meu bem, difusora traz meu bem. Todo mundo é frete. Programa Show da Tarde, de segunda a sexta, às 13 horas. Você tem o melhor da música povão, sua participação e a comunicação alegre e